Boa noite, pessoal. Como estão vocês? Vamos trocar uma ideia sobre essa Paris-Roubaix, falar um pouco sobre o que foi que aconteceu. É uma prova linda, uma prova fantástica, excelente, assim. Das coisas mais legais que tem de assistir no ciclismo de estrada é a Paris-Roubaix, porque, cara, os vários setores de paralelepípedo criam uma emoção muito diferente para a prova. O Mathieu Van Der Poel ganhou a corrida com uma atuação épica, sabe? Sem deixar para a última hora, atacando o tempo inteiro. Então foi assim, foram vários ataques que o Van Der Poel fez. Então isso é uma coisa que remete já naquela discussão que a gente teve na Milan-San Remo, quando ele venceu. E por falar nisso, assim, só quatro atletas na história venceram essas duas corridas numa mesma temporada, né? Porque tem um intervalo de tempo muito curto entre elas. Então ele foi o quarto atleta na história a fazer isso. Então cria-se história principalmente por isso. Mas na Milan-San Remo, o comentário que eu tinha feito foi de que o Mathieu Van Der Poel teve uma estratégia de ficar quietinho, se posicionar um pouco mais atrás, observar mais e atacar menos. E algumas pessoas tacaram pedra no Van Der Poel por esse motivo, como se fosse alguma ausência de competitividade ou de trabalho em equipe ele não puxar o pelotão hora nenhuma. Obviamente, quando eu disse que ele estava ali em algum momento atrás, escondido no pelotão, eu queria dizer que ele estava economizando força logo antes do ataque. É claro que em vários momentos ele foi para a ponta do pelotão, sim. Não como ele fez agora na Paris-Roubaix. E aí algumas pessoas acharam que ele não estava colaborando para a prova, que ele foi sanguessuga de roda. Cara, ninguém colabora para os outros atletas. Pode saber que o atleta que está ali na frente, ele não fez. Ele não está na frente porque ele gosta do Van Der Poel, porque ele gosta do Pidcock, do Van Aert, porque eles acham que todos têm que trabalhar em equipe. Ele só vai puxar quando ele acreditar que tem alguma coisa que ameaça a integridade dele, pessoalmente. Porque senão ele fica no fundo. Ele desacelera o quanto for preciso para ir para o fundo. Isso vale para qualquer atleta. Quando você vê um cara que está incessantemente na frente, puxando um pelotão, é porque tem alguém da equipe dele lá atrás que precisa daquilo. Entendeu? Ou então ele precisa buscar uma fuga que está mais para frente, ou então o pelotão que está atrás está ameaçando chegar e se ele não fizer aquela força para levar aquele pelotão com ele, ele sabe que na linha de chegada não vai ter para ele, então ele precisa arriscar daquela forma. Esses são os únicos motivos que levam um atleta a puxar um pelotão. Não é porque ele gosta do adversário dele, porque ele acha que ele tem que trabalhar junto com o adversário dele. Espero que isso esteja bem claro, tá beleza, galera? E essa foi a estratégia, em alguns momentos, do Mathieu Van Der Poel na Milan-San Remo. Mas na Paris-Roubaix, ele fez algo ainda. Se você achou que ele fez foi baixaria na Milan-San Remo, foi de alguma forma sacanagem com os outros atletas, coisa que eu já quebrei espero ter quebrado essa teoria aqui agora. Você tem que ver a sacanagem que ele fez na Paris-Roubaix. Ele só andou na frente. Quando o nego encostava na roda dele, pau, ele metia um ataque. Ele acelerava. Quero ver quem fica. Quero ver quem sobra. Ele foi fazendo um jogo de resta um o tempo inteiro. Ele arregaçou o pelotão. Ele disse não para aquela preguiça que alguns atletas ficam de ficar morcegando, de deixar a corrida para ser decidida na última hora, no sprint, e todo mundo se ajudar e ficar lá segurando, não tomar vento na cara. Ele disse não para isso. Ele meteu a atividade mais louca possível nos pelotões da Paris-Roubaix. E aí, assim, era ataque faltando 60, 50, 40 quilômetros para o final da prova. E por fim, ele venceu, né? O ataque mais decisivo e mais polêmico de todos não foi do Mathieu Van Der Poel, foi do Van Aert. No momento que teve ali aquele último tombo, coloquei no meu Instagram e teve gente ainda criando a discussão de que aquele tombo foi culpa do Van Der Poel. Não foi, isso assim, não foi nem discutido pela galera dos outros times, pelo outro atleta, pelo, enfim, por ninguém. Isso aí são os cabeças de bacalhau que estão discutindo que aquele tombo foi culpa do Van Der Poel. Questão de posicionamento, você vê um pouco antes quem entrou na linha. Aquela linha era uma linha super arriscada que o atleta faz para evitar trepidação na mão. É totalmente sabe que ela é uma linha que é confusão, rola solta. E aí aquele atleta foi para o chão, quase que o Van Der Poel foi.
E aí o que aconteceu mesmo de polêmico, que vale a pena a gente pontuar se foi uma conduta correta, foi o Van Aert ter dado uma linha, uma leve aceleradinha ali, sabe? Num momento assim, final de prova, quando tem um tombo, não existe um código de cavalheiros que diz que não deve acontecer nenhum ataque nesse momento, ou de um problema mecânico ou de um tombo. Como a gente já discutiu o que rolou entre o Pogacar e o. Pessoal, eu tenho dessas coisas. Eu preciso de um minuto às vezes para lembrar o nome dos atletas. Esse fim de semana eu confundi o outro Van Aert com Van Avermaet e falei Van Avermaet em toda a minha transmissão que eu fiz nos stories. Enfim, velho. Quem tava nessa etapa do Tour de France era o Pogacar e o Vingegaard, né, que foi o campeão naquele ano. O Pogacar tomou um tombo, tava só os dois ali disputando a amarela loucamente. O Pogacar tomou um tombo. Aí todo mundo achou, não, agora o Vingegaard some. Ele parou, freou a bike, esperou o Pogacar voltar. Então, assim, será que essa era a postura que o Van Aert tinha que ter feito no domingo agora, na Paris-Roubaix? Criou um pouco de dúvida, porque não foi aquele ataque que ele deu no tombo, ele foi mantendo uma potência alta ali, coisa que já estava rolando no momento, sabe? Mas se surgirem aí alguns haters falando que ele estava errado, quem sou eu para contrariar, né? Tem um range muito grande de opiniões em cima disso que aconteceu, beleza? E só teve um atleta que conseguiu ir na roda do Pogacar nesse momento, que foi o Van der Poel. Desculpa, peraí. Só teve um atleta que foi na roda do Van Aert nesse momento, que teve o tombo lá. Foi o Van der Poel. Então ficou um clássico ali, Van Aert e Van der Poel, os dois na frente, os dois andando junto, todo mundo viu que ia ser um dos dois que ia ganhar a corrida depois daquilo. Lembrando que o Van der Poel se embananou ali naquele tombo, deu uma desequilibrada, isso é uma coisa que, na verdade, foi isso que tirou todos os outros atletas do pelotão, né? Você fica tenso com o tombo, tem que mudar de linha, tem que botar a mão no freio um pouquinho, perde o pelotão. Ficou na fuga só Van der Poel e Van Aert. E aí ficou aquela coisa. Bom, o Bahia falou que ele acreditava que quem ia ganhar era o Van Aert. Só que o Van Aert furou o pneu. Então, se o Van Aert não tivesse furado o pneu, né? Se minha avó tivesse duas rodas, ela seria uma bicicleta. Mas não tem. Se não existe. Então, o que aconteceu foi que o Van der Poel deu a vida ali naqueles. Faltavam ainda 15 quilômetros para o final. Ele deu a vida naquilo, ele já estava entrando nos setores de pavê a 50 quilômetros por hora, coisa que é extremamente absurda na Paris-Roubaix. Isso beira a insanidade. Lembrando que, assim, vamos falar dos setores de pavê, né? Eles têm graus de dificuldade que variam de 1 a 5 estrelas. Os de 5 estrelas são os mais técnicos e às vezes mais longos também. As distâncias acho que variam de, 500 metros a 3 quilômetros, cada setor de pavê. Mas somando todos os setores de pavê, são 54 quilômetros de paralelepípedo, aquela loucura tal. Esses paralelepípedos, o Bahia já contou pra gente aqui que, assim, quando chove, as plantações, sei lá, de batata, de beterraba, trazem um fedor nojento para aquela pista. Uma lama gosmenta que escorrega pra caramba. Tem uma graminha que nasce entre as pedras, ela escorrega bastante também. Então é muito difícil pilotar ali naqueles pavês. Qualquer ser humano normal vai de gravel, vai com uma bicicleta, pelo menos uma road endurance. E o Van der Poel me fez o favor de ganhar esse ano com uma road aero. Então, assim, mais uma insanidade dessa vitória dele foi com uma road aero lá. Pra você ter ideia, muitos caras falam, velho, por que fulano não é um bom candidato para ganhar a Roubaix? Porque ele não tem braço. Ele tem potência, ele tem isso aqui, mas ele não tem braço suficiente para isso. Então, o Van der Poel se mostra também um atleta muito técnico. Vocês viram aí nesses 15 quilômetros finais que ele despachou o Van Aert por causa do furo de pneu, ele olhou para trás, ele não entendeu porque que o Van Aert não veio. Parece que ele, sem dar nenhum ataque, o Aert não veio, né? Ele só deve ter entendido isso no final da prova. E aí, cara, ele tava numa loucura, a milhão. Ele fez uma curva assim, achando que podia explorar a parte externa toda da curva, tinha um bump ali. Tinha uma parada que, velho, seria o fim da linha para ele. Ele corrigiu de último momento. Aquilo demonstra um grau de habilidade, um grau de pilotagem, uma técnica fora do normal, sabe? A galera até brincou. Vou botar uma foto aqui, depois posto lá no Stories, uma foto dele. A galera fez uma montagem dele bampeando esse
pulando esse bump que apareceu ali, né? Esse balizador dos atletas. Tão louco que foi, velho. Aquilo foi absurdo. Ele entra no velódromo com a mão na cabeça. Tipo assim, o que está acontecendo? O que eu acabei de fazer? Por quê? Isso Isso foi uma coisa que eu reparei, sabe, nas últimas corridas, desde o último campeonato mundial que o Nino venceu, quando o Nino venceu aqui em Petrópolis também. Eu percebo que esses caras, esses ícones, esses mitos do ciclismo, eles mesmos se surpreendem com a vitória deles. Isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer para esses caras, sabe? Muitos deles falam que assim, você tem que entrar numa prova para ganhar. Mentalidade de quem vai ganhar. Mas eu acho que esses caras, eles se surpreendem com a vitória deles. Porque realmente é inacreditável. É inacreditável o Nino Schurter ganhar 10 vezes campeão do campeonato mundial. É inacreditável o Nino Schurter chegar aqui em Petrópolis e tal, ganhar daquele jeito que ele ganhou. E é inacreditável o Van der Poel fazer o que ele fez. E aí o que acontece? Uma coisa que na hora da transmissão eu não peguei. Eu só peguei assim pouco depois, alguns segundos depois. Você entra, faz 1,5 no velódromo. O Van der Poel fez essa 1,5, chegou sozinho e venceu a prova. Só que na hora que venceu, dava para ver 2 caras atrás dele. Que era o Van Aert, né? Que furou o pneu, ele conseguiu ainda chegar junto. Mas estava também atrás o Jasper Philipsen, que é do time do Van der Poel. Então ficou aquela cena linda do Van der Poel chegando e o Jasper Philipsen junto com o Van Aert lá atrás. O Jasper Philipsen tirou a mão do guidão para comemorar. Aí eles passaram na mesma linha do Van der Poel, só que eles ainda tinham que fazer mais uma volta. Assim que eles passaram, eu falei, não entendi por que eles passaram tão lento. Será que o Jasper Philipsen entregou o 3º lugar para o Van Aert? Aí que eu entendi, não entregou, ainda tem mais uma volta. Só que eles estavam lentos pra caramba porque ninguém queria meter o ataque primeiro. Atacar nessa circunstância dentro de um velódromo, o cara vem na sua roda. Você muda de linha, tal, o cara vem. Inclusive, quem atacou foi o Jasper Philipsen, depois deles se encararem um tempo, fazerem uma parte ali, eu diria que eles fizeram meia volta desse velódromo, numa velocidade bem baixa, se encarando, eu não vou, você vai, você não vai, eu não vou, se você for, eu vou, e olhando a linha, vendo que hora que um dava uma moscadinha, isso é algo comum no ciclismo de pista, né? E muito louco de ter no final do percurso do Paris-Roubaix, que é quase uma prova de gravel, né? Então se você tá com um pneu grossão nessa hora, você se fode. E aí o Jasper Philipsen atacou e chegou na frente. Foi muito louco o Van Aert para mudar de linha e pegar a roda dele ali depois do ataque. Eles quase trombaram e isso ia dar uma merda louca. Mas Jasper Philipsen ganhou e aí a equipe dele, Jasper Philipsen e Mathieu Van der Poel, né, a Deucenic Quick-Step, eles pegaram 1º e 2º lugar na Paris-Roubaix. Isso é muito grande. Isso mostra uma força absurda, uma pontuação muito legal para o time. É muito bacana. E o Wout van Aert, tá de parabéns pra caramba por ter esse 3º lugar, por escutar coisas que a gente está escutando algumas opiniões aí de pessoas falando que ele teria ganhado do Van der Poel no sprint. Muita gente acredita nisso. Eu, francamente, não tenho uma opinião formada sobre isso, mas deixo bem claro aqui que o Bahia, que é nosso consultor especialista disso, me falou aí que postou lá no meu vídeo no Instagram, que eu fiz um vídeo mais curto falando sobre a prova. Bahia falou lá abertamente que apostaria no Van Aert para esse sprint. Então, com certeza, aí existe uma série de motivos de quem tem mais força para esse sprint final, né? Cada um cria um conceito diferente aí sobre isso. Pô, tinha um grilo aqui no quarto, tá lá, achei ele. Não quero perder ele não, até fechar a porta por causa disso. Então foi uma prova fantástica, velho, linda de ver. Os pavês ali, como explicou o Bahia em uma outra transmissão que a gente fez, cada hora eles estão numa orientação diferente. Então cada hora é vento para um lado. Um pavê vai para o sentido norte. Às vezes você pega um outro setor de pavê que ele é sentido sul, como se estivesse voltando a corrida para trás. Outro é leste, outro é oeste. Então cada um tem um vento diferente. Cada um tem uma conformação. Então, só de ter um vento diferente, isso já bagunça o pelote inteiro na hora que entra ali. Na hora que sai dos pavês, existe um aumento significativo de velocidade. Então era a hora que o Van der Poel estava utilizando para atacar, bagunçava a porra toda. E isso cria uma dinâmica muito legal de assistir essa prova, muito boa. Os highlights estão aí, né, no canal do GCN e tal, vale muito a pena assistir. Essa, infelizmente, foi uma prova que não foi transmitida no Brasil pela GCN, então quem paga aquele plano que a gente ensinou aqui não estava dentro. Ele só estava dentro
ou melhor, desculpa, Paris-Roubaix, no Brasil ela é transmitida pela ESPN. Na verdade, isso é uma boa notícia porque mais pessoas têm ESPN do que GCN. Mas acredito que com a entrada da Copa do Mundo na GCN, talvez esse cenário mude. Eu tô só esperando aqui para pagar, vou fazer meu plano GCN, porque tem várias outras clássicas também e tal, bacana pra caramba. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Espero que discordem também de alguns pontos. A discussão está aberta. Eu acho sempre muito rico as opiniões que vocês deixam aqui. Valeu demais. Grande abraço. Valeu, valeu.